champanhe. E o ronco de sua passagem era ouvido em todo o mundo. Chamava-se Concorde, e esta é a história de seu último voo. Passava sobre nós e era sobrenatural. Nunca vi nada igual. O dobro da velocidade do som, 2.170 km por hora, 37 km por minuto, mais de meio quilômetro por segundo. Você voa mais rápido a toda potência o tempo todo. O som ecoa por todo o seu corpo. É uma máquina perfeita. É o máximo da engenharia humana. É o projeto de transporte aéreo mais extraordinário que já se fez. É um momento emocionante estar neste avião. Isto mostra até onde foi o ser humano. Concorde, o voo final. Seis da manhã de 24 de outubro de 2003, saguão do Concorde, aeroporto JFK. É uma grande honra e um imenso privilégio receber vocês para o voo final do Concorde. A British Airways nos convidou para participar deste voo e eu pensei, bom, esta é a última vez que chegaremos lá em 3 horas, então vamos. Vamos levar vocês ao limite do espaço, onde o céu fica mais escuro, de onde se vê a curvatura da Terra. Mais rápido do que uma bala, a 37 km por minuto. Vamos nos deslocar mais rápido do que a rotação da Terra. E o mundo estará nos observando. Se o Jumbo fosse aposentado, não significaria grande coisa. Mas com o Concorde é uma verdadeira emoção. É uma tragédia, mas vamos nos esbaldar com champanhe e apreciar. Eu sinto um peso no peito, porque não vou mais contar com isto. Nunca mais vou ver. Francamente, estamos voltando no tempo. Não temos nada que o substitua. Sair e vir ao aeroporto não vai ser mais tão divertido como antes. Eu posso vir qualquer dia da semana e ver os mesmos aviões. Depois que este avião decolar, não vai ter nada que faça valer a pena acordar de madrugada para vir aqui. Quando soubemos, ninguém acreditou. Ficamos pensando, como vão descontinuar o Concorde? É o futuro e já foi relegado ao passado. Isso para mim não faz sentido. Falam de outro supersônico mais à frente, mas dizem, não nesta vida. Então não sei, é muito trágico. F-445 se aproximando do helicóptero. Temos muitos helicópteros do lado direito da pista. Sam Cohn liberou o primeiro Concorde que aterrissou. E está prestes a liberar o último. É difícil de acreditar, foram 27 longos anos e aqui está o último. O Concorde era símbolo de um luxo inatingível, a definição máxima do jet set. Sua história pode ser contada em poucos fatos. A partir de 1976, o Concorde transportou 2,5 milhões de pessoas em Mach 2, a mais de 2.100 km por hora. Para seus 100 passageiros, só havia uma classe de serviço a bordo. A primeira classe, o tempo todo. No último ano de voo, uma passagem ida e volta Nova York e Londres podia custar $12 mil. Só 2 empresas aéreas operavam Concordes, a Air France e a British Airways. Devido a restrições de ruído, somente 2 aeroportos nos Estados Unidos, o Kennedy em Nova York e o Dulles em Washington, tinham permissão para receber o Concorde. Havia apenas 14 Concordes. E em julho de 2000, quando um deles caiu em Paris, o tempo começou a se esgotar.
No início de 2003, tomou-se a decisão de aposentar o Concorde. Nunca mais ele voaria comercialmente depois de 24 de outubro de 2003. Sempre soubemos que o Concorde se aposentaria um dia, e esse dia infelizmente chegou. Há várias razões para isso. Primeiro, o número de pessoas de negócios que quer viajar no Concorde diminuiu. A economia mundial mudou. Temos a SARS, a guerra no Iraque, a febre aftosa na Grã-Bretanha. Várias coisas levaram as grandes empresas a cortar seus orçamentos para viagens, reduzindo o número de opções disponíveis para clientes especiais. Ao mesmo tempo, o fabricante, a Airbus, nos disse que, além do orçamento exigido para manutenção, teríamos de gastar mais 60 milhões de dólares nos próximos 2 anos. Parte disso estava relacionada a mudanças que são feitas nas aeronaves. Novas portas de convés, tecnologia aviônica, sistemas de segurança. Enfrentávamos um golpe duplo e isso nos levou a decidir por aposentar o Concorde. Estar presente no nascimento da tecnologia é uma coisa maravilhosa e em toda a minha vida só vi as coisas melhorarem. Os carros melhoraram, a televisão, o rádio, os transportes. Mas estamos vendo o fim de um tipo de tecnologia. Nunca tive esta experiência de ver algo bom terminar. Quem sabe o que o futuro poderá trazer? Mas não há nada previsto para substituí-lo. Estamos interrompendo o conceito de que as pessoas podem cruzar o Atlântico em 3 horas e meia, realizar negócios e voltar a tempo para o jantar. Tem a ver com decisão. Não me importa se perde dinheiro. É uma coisa de que a Grã-Bretanha e o mundo deveriam se orgulhar. E é um passo atrás da história, não à frente. Ele permitiu coisas que normalmente seriam consideradas impossíveis, já que se poderia sair de Londres às 9 da manhã, ter uma reunião em Nova York e, como eu fiz várias vezes, voltar à noite. Este serviço vai fazer muita falta ao homem de negócios. É muito triste. Mas, acima de tudo, é perder a oportunidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Com o Concorde era possível estar em Londres às 10 da manhã e em Nova York às 10 da manhã. A raça humana sempre se empenhou em fazer as coisas melhores, maiores, mais rápidas. E os projetistas que criaram o Concorde eram excepcionais. É um tributo a essa gente que a aeronave tem operado sem modificações tão bem por tanto tempo. Realmente é uma façanha poder transportar pessoas de modo tão rápido através do Atlântico. É uma máquina brilhante. Eu já voava antes do advento do microchip. Não existia nem a calculadora de bolso quando projetaram este avião. Ele foi projetado com uma régua de cálculo. Os computadores que tem são analógicos, não digitais. Os homens e mulheres que desenvolveram a ideia de um avião que voasse a mais de 2.200 km por hora são as mesmas pessoas que poderiam escrever poesia, só que escreveram poesia com metal e com matemática. O que despertou tanta devoção de tanta gente? Seria a promessa de luxo redefinido pela velocidade? Cada moça tem um guarda-roupa completo em azul claro e azul marinho. Seria o Concorde um símbolo de celebridade que refletia sua luz para nosso mundo comum? Ou seria o Concorde uma experiência que simplesmente não poderia ser definida? Jamais vou esquecer. Estava gelado às 7 da manhã. Fui para o trabalho. 4 horas mais tarde, estava em Barbados, na praia, com um ponche nas mãos. Incrível. Eu me lembro de estar a bordo do avião, olhando pela janelinha, e a primeira coisa que chegou foi um pote de caviar e uma taça de champanhe. E pensei, isso é viver. Foi muito emocionante desde o momento em que pisei no saguão até o momento de sair na outra ponta. Quando se pergunta ao passageiro regular do Concorde, ele diz que não se importa com quanto de conforto e estilo se investe numa aeronave. A única coisa que importa é o tempo.
Como era viajar no Concorde? Nos meses anteriores a este último voo, a British Airways permitiu que nossas câmeras registrassem os derradeiros dias de operação. Foi um período tanto para lamentar como para comemorar. É inesquecível sentir a potência dos 4 motores Rolls-Royce turbinados. Esta é a história do Concorde, como foi e como jamais voltará a ser. A águia pousou. É um pequeno passo para o homem. Um passo gigantesco para a humanidade. O Concorde voou pela primeira vez no mesmo verão em que o homem pisou na Lua. Por ironia, como no Concorde, a tecnologia e otimismo que nos levaram tão longe parece que agora ficaram para trás. A tecnologia para pôr o homem na Lua e a tecnologia para transportar passageiros no dobro da velocidade do som se assemelham. A grande diferença é que paramos de pôr o homem na Lua em 70 e continuamos transportando passageiros em velocidade supersônica até o século XXI. O astronauta usa um traje espacial. Nossos passageiros estão sentados ali em roupas comuns. Novo avião bate a velocidade do som. Houve um tempo em que a velocidade era o imperativo cultural. Após a Segunda Guerra Mundial, começou-se a pensar em termos de viajar mais rápido do que a velocidade do som. Chuck Yeager conseguiu nos anos 40. Em 1962, britânicos e franceses se juntaram numa joint venture para produzir o que se tornaria o Concorde. O mundo estava sob comando do Concorde. A sensação de poder era passada a seus passageiros. Viajei de Washington a Londres. Quando cheguei, disse, meu Deus, acabou tão depressa. Quando o tempo regride numa viagem, ficamos com a sensação de sermos astronautas. E o Concorde é a coisa mais próxima que alguém vai ter de estar num foguete. Porque você parte, aquilo decola e 3 horas depois você já atravessou o Atlântico. Está em outra cultura, outro fuso horário. Eu faço as palavras cruzadas do New York Times. Mas chegamos em Londres antes de eu terminar. E isso nunca me aconteceu num voo. Como muitos de seus passageiros de elite, o Concorde é só beleza e poder. Seus 4 motores Rolls-Royce eram enormes, barulhentos e consumiam muito combustível. Cada motor, quando está em reaquecimento total, desenvolve algo como 38 mil libras de impulso. Isso equivale mais ou menos à potência exigida para rodar uns 10 mil minicarros Leyland. Dá para ver que é impulso o que põe esse avião no ar. Estes motores enormes eram tão barulhentos que o Concorde era proibido de aterrissar em quase todos os aeroportos dos Estados Unidos. Esta decisão, afinal, seria uma das razões para o Concorde ser transformado num item de luxo, lindo, mas impraticável. Mas enquanto durou, essa beleza foi ofuscante. Uma outra característica ímpar do avião é que a asa não tem um movimento natural, como num aerofólio normal. Ele também tem de se deslocar a uma velocidade bem mais alta do que um subsônico normal. Uns 250 nós é a velocidade normal de decolagem. Portanto, um avião incrivelmente rápido no solo. O Concorde voava a 60 mil pés, no limite do espaço. Como as espaçonaves, quanto mais rápido, mais quente sua fuselagem. O Concorde, durante o voo, fica terrivelmente quente. Ele se dilata uns 20 centímetros em voo, em cruzeiro supersônico. Como consequência, a estrutura foi revestida com uma tinta especial que mantinha a aeronave intacta. A certa altura, senti calor e fiquei imaginando de onde vinha o calor. Se estava vindo do ar-condicionado e percebi que o calor vinha das janelas. Toquei as janelas e senti que estavam quentes. O projeto do Concorde era uma síntese de forma e função. Sempre se referiu a ele como o cisne dos ares, mas diferente dos cisnes dos livros infantis, este poderia se tornar um patinho feio, sob comando do piloto. Quando o Concorde se aproxima para aterrissar, ele vem num ângulo bem inclinado. O piloto, claro, precisa ver a pista. Essa é a função do nariz pendente. Nenhuma outra aeronave tem esse detalhe, cuja única função é permitir que a tripulação veja a pista na aterrissagem e na decolagem.
Quando o avião começa a atingir velocidade supersônica, o nariz levanta, o visor sobe e fecha as janelas. Isso permite essas linhas suaves de que o avião precisa para poder voar a velocidades acima de Mach 1. Toda essa tecnologia exigia atenção constante. Somando-se ao alto custo de operação do Concorde, havia um engenheiro de voo, um terceiro tripulante. Ele não fazia o avião voar, apenas garantia que ele pudesse voar. No solo antes do voo, minha primeira tarefa é andar em volta do avião e verificar se todos os preparativos foram corretamente executados. Se todos os painéis estão fechados, todos os motores protegidos e todos os componentes estão em ordem para o próximo voo. Uma vez no ar, começa realmente a tarefa do engenheiro de voo. No Concorde, o engenheiro de voo tem uma função bem distinta, já que além de todas as tarefas regulares de um engenheiro de voo, ele controla o centro de gravidade do avião. A aeronave não pode voar sem o engenheiro de voo deslocar o combustível em seu interior. Os comissários de bordo do Concorde também eram uma elite selecionada a dedo. A frota do Concorde é como uma empresa aérea dentro de outra. Fomos selecionados e submetidos a um processo de entrevistas rigoroso. Seriam necessários anos de serviço em vários escalões para alguém ser selecionado para o Concorde. Exigiam-se dedicação exclusiva e paixão pelo avião. Quando eu era menina, eu ficava olhando o avião passar e sempre sonhei em estar a bordo dele. Nunca acreditei que meu sonho pudesse se realizar. Eu vou sentir falta das pessoas que vejo sempre, porque é quase como um clube para os nossos passageiros regulares. Nós os vemos muitas vezes e acabamos aprendendo seus nomes e reconhecendo todos eles e eles a nós. Vai ser estranho não vê-los uma vez por semana. Os pilotos do Concorde eram a elite máxima e sabiam disso. Houve menos pilotos de Concorde na British Airways do que astronautas norte-americanos. Sempre que havia vaga para piloto do Concorde, tínhamos muito mais candidatos do que vagas. Então, a qualidade do candidato entrava em jogo. Nós o submetíamos a um treinamento de 6 meses e não a 2 ou 3 como de hábito. Porque a aeronave é mais complexa, pode voar no dobro das altitudes convencionais e no dobro da velocidade do som. É como se fossem 4 aviões num só. Tem quase 4 vezes mais sistemas. Bom, o avião é uma coisa mágica, é uma peça mágica de engenharia. É uma coisa que é única, extremamente especial sob todas as formas. A transição para voo supersônico é imperceptível. Nem se nota que aconteceu. Num minuto você está voando em subsônico, no outro estamos em Mach 2 a 60 mil pés. E você sentado ali, tomando champanhe e olhando a curvatura da Terra, vendo o céu escurecer. E estamos lá onde o ar é muito rarefeito. Estamos no limite do espaço. Se for mais alto, você é um astronauta. Uma das coisas que atrai todos os pilotos para o Concorde é sua beleza, sua simplicidade. E ainda assim é um avião fantasticamente inteligente. Há psicólogos que dizem que ele apela a ambos os lados do cérebro, o lado técnico e o lado artístico. E também é um avião fabuloso para pilotar. É mais um cavalo de corrida comparado a um pangaré ou um carro esporte comparado a um caminhão. Sou um privilegiado por poder pilotar este avião e custaram-me 27 anos de experiência a alcançar essa posição. E me sinto muito honrado e privilegiado por poder fazer isso. Vou passar para os 747 ou Jumbos por pouco tempo. Eu me aposento o ano que vem. Eles insistem para eu passar para os Jumbos. Não vai ser a mesma coisa. São muito lentos. Os pilotos de Concorde podem voltar a pilotar, mas a posição de engenheiro de voo atualmente é redundante. Há várias coisas que eu gostaria de fazer, mas nenhuma delas se compara à experiência no Concorde, infelizmente.
O Concorde é realmente a nau capitânia da British Airways e oferece o melhor que fazemos. É nosso melhor produto, mas nossos outros produtos oferecem coisas diferentes. A primeira classe tem um leito que é fantástico, a melhor cama num voo. E agora estamos introduzindo leitos no Business Class Club, em toda a rede. Queremos manter o espírito de elegância do Concorde. Sempre que viajar com a British Airways, você terá a experiência que muitos de nossos passageiros tiveram na nau capitânia quando ainda voava. A experiência do Concorde era uma sinfonia de luxo. Como toda grande sinfonia, cada detalhe era cuidadosamente calculado para seu público. Poucos da elite de passageiros faziam ideia de quanto empenho exigiam seus voos curtos. Estamos prestes a descobrir. A experiência do Concorde era incomparável. Começava no instante do check-in. Os passageiros do Concorde tendiam a não viajar com muita bagagem. Alguns estariam indo de Londres a Nova York, digamos, para algumas reuniões, voltando a Londres nessa mesma noite. Portanto, nunca havia longas filas e você se sentia como um membro de um clube muito exclusivo, o que, aliás, era. 7h17 da manhã, saguão do Concorde. Pegam seu casaco, seus pertences, põem de lado e você simplesmente entra num saguão luxuoso com assentos de couro, poltronas e sofás. Há também um bar à direita com as melhores bebidas. Pouco antes da decolagem, dos passageiros embarcarem, oferecemos aperitivos, champanhe, que é como um início da experiência no Concorde. Oferecemos uma variedade de sanduíches a saladas, até uma refeição completa. Em cada voo levamos 21 garrafas de champanhe, 17 de vinho branco e 17 de tinto. Consumimos ainda 4 garrafas de vinho do Porto em cada setor. Os passageiros do Concorde sempre gostaram do nosso vinho do Porto. Senhoras e senhores, bom dia e bem-vindos ao saguão do Concorde. O comandante do voo 2 de hoje será o Capitão Mills. Uma das belezas do Concorde é a elegância, a classe, o estilo e sua aparente simplicidade. Para nossos passageiros, é minimalista até certo ponto. Oferecemos a melhor cozinha, os melhores vinhos, o melhor serviço a bordo. Mas preparar o Concorde para voar todo dia é uma grande operação. Meus colegas da engenharia começam a preparar o avião horas antes da partida. A tripulação de voo apresenta-se 1 hora e 40 minutos antes do voo. Esplêndido. Tivemos apenas um pequeno problema com a pista. Todas as 113 e 31 estão fechadas. Certo, e a 22? Vou fazer a solicitação de 22. Está bem. Senhoras e senhores, bom dia. Voo número 2 do Concorde pronto para embarcar no portão número 6. O tempo de voo estimado é de 3 horas e 17 minutos e o tempo em Londres está parcialmente nublado, com temperatura de 20 graus. Queremos agradecer por sua preferência por voar conosco. Sabe, era um avião de estilista, portanto havia muito espaço, muitas almofadas, cobertores. Ainda que fosse o Concorde, provavelmente teceriam um para você sob medida. E os assentos são fantásticos, porque não é como numa primeira classe, em que se pode reclinar o encosto. A poltrona inteira pode reclinar. É como um banco especial de um Mustang 69. 9h13 da manhã. Decolagem. Parece que ele sentou sobre a cauda e decolou. Era como estar num brinquedo da Disneylândia. Preso ao banco, uma noção fantástica de aceleração. Você sente a aceleração, não é empurrado para trás, você é lançado para cima.
Você está sentado ali liberando a potência de 4 motores Rolls-Royce turbinados. Esse impulso máximo é uma sensação que jamais vou esquecer. Quando aquelas turbinas entraram em ação e passamos a supersônico, surgiu um sinal na cabina indicando a velocidade em que estávamos naquela altitude. Mach 1, Mach 2, sei lá. O fundo de minha calça sabia que era mais rápido do que jamais fui. Uma vez no ar, começou a festa. O Concorde era mais que um meio de transporte. Era uma experiência social refinada. Após decolar, nos distribuímos pelos bares, preparando para servir os drinks. Alguns passageiros viajavam mais do que eu, e eu podia recebê-los a bordo pelo nome sem nem ver cartão de embarque. E não preciso perguntar o que querem beber ou o que querem comer. Se estão indo para Nova York, muitos vão querer apenas um copo d'água, talvez um lanche, sanduíches. E só digo o de sempre, e eles sim, se estão indo para casa. Para o fim de semana, talvez queiram uma taça de vinho, tinto ou branco, e a refeição completa. Isso fica na memória. É como um clube muito exclusivo, com clientes regulares. Vou sentir falta. Voar no Concorde não é apenas conveniente. É um tipo de circunstância social típica de um grupo num clube. Quem voa no Concorde é um Concorder. E, de certa forma, você sorri um pouco mais para as pessoas no avião e recebe mais sorrisos com mais frequência. Lembro que viajei de Londres a Nova York e um membro do gabinete da presidência estava a bordo. Ele afrouxou a gravata, tirou os sapatos. Então o capitão chegou e disse: "Senhor, o presidente dos Estados Unidos está chamando." Esse cavalheiro se levantou, ajeitou a gravata, calçou os sapatos, como se o presidente pudesse vê-lo naquele jeito relaxado, e foi, como um soldado, atender a ligação. Aquilo sempre me encantou. Embora um clube refinado, qualquer um poderia ser admitido. Bastava desembolsar $12 mil por uma passagem de ida e volta. Agora estamos vendo muita gente que diz: certo, sabemos que o Concorde está se aposentando. Queremos ter essa experiência única e voar nesse avião fantástico. Vamos economizar e fazer a viagem que sempre nos prometemos. O que estamos sentindo é pura alegria. Queríamos ver a curvatura da Terra e fazer pela primeira vez uma viagem desta num supersônico como o Concorde, com minha nova esposa. É incrível. Todos estão muito felizes por estar no Concorde. É um clima maravilhoso. Muita gente rica, famosa. É o sonho de todo mundo voar neste avião. O melhor de todo esse luxo era que muitos dos passageiros frequentes podiam justificar a despesa. O tempo economizado era dinheiro ganho. O Concorde é uma ferramenta comercial pessoal. Foi projetado para levar uma pessoa de negócios entre Londres ou Paris e a costa leste dos Estados Unidos. Esses, para quem tempo é dinheiro. O tempo é tão valioso que paga um preço maior para viajar num período de tempo mais curto para realizar seus negócios. O clima no Concorde hoje eu descreveria como normal. Você embarca. Muitas vezes encontro pessoas que conheço de negócios, outras vezes encontro pessoas que conheço só de voar no Concorde. Você acaba conhecendo a tripulação, conhece o pessoal de terra por nome nos dois extremos. Embarco num avião à meia-noite em Bangkok, viajo 12 horas de volta a Londres. Chego às 5 da manhã, saio do avião, tomo um banho, troco de roupa, tomo café da manhã, embarco no Concorde e estou de volta em meu escritório em Nova York às 10 da manhã. Ou seja, viajei 24 horas e não perdi horas de trabalho. 12h25. O Concorde aterrissa no aeroporto de Heathrow. Durante uns 10 anos, viajei no Concorde toda semana. E nunca teria a boa sorte que tive nos Estados Unidos tentando plantar uma bandeira britânica na Madison Avenue, se não fosse o Concorde. Foi ele que tornou tudo isso possível.
12h40, desembarque de passageiros. Alguns querem ser milionários. Querem ser um grande médico em Manhattan. Eu tinha um objetivo pequeno. Queria a experiência desse voo. Não queria viver sem finalmente ser a pessoa que olha pela janelinha no mínimo uma vez. Havia outro jeito de apreciar o Concorde. E esse clube se encontrava frequentemente numa praia varrida pelo vento a quase 2 quilômetros do aeroporto Kennedy. Pode virar para a esquerda.